Olá, eu sou a doutora Rosana Oliveira, da Clínica Orienta. Eu trabalho com endocrinologia e nutrologia e hoje eu estou aqui para falar sobre mais uma coisinha que a gente também tem lá na clínica que eu trabalho, que é a neuromodulação. E a gente está numa série aí de gravando com as pessoas que já passaram pelo tratamento para trazer a observação, porque como é um tratamento de inovação, é muito pioneiro para as pessoas que já passaram para ver o que elas contam para a gente de sensação e resultado. E depois a gente vai conversando aí sobre o que é essa caixa bem maluquinha que é o nosso cérebro. E aqui hoje eu tô com a Karina Geraldini, que vou deixar com ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela, como que ela chegou até a Clínica Orienta e o tratamento de neuromodulação. Vamos lá, Karina. Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Geraldini e hoje eu vim trazer um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho de como eu cheguei, de como eu estou e de como eu permaneço, Sim, né? sim. Porque é incrível os resultados que a gente tem, mas a constância que a gente precisa ter com relação a esse tratamento é que faz toda a diferença, né? É Sim. que faz com que a gente consiga alcançar resultados assim como os meus. E Sim. se eu fosse parar para contar histórias, a gente vai ter várias aí para compartilhar. Sim. A Karina veio, mas as pessoas vêm sempre para consulta e a gente fala assim, olha, tem um bloqueio aqui a nível cerebral que você não consegue melhorar no físico, no metabólico, porque tem alguma coisa travando. E como a gente já vem nessa pegada, muitas vezes a pessoa não conta para você, porque tem uma ficha clínica extensa que eu faço, mas a pessoa não conta tudo, ou alguma coisa que esqueceu, ou alguma coisa que está querendo esquecer mesmo, e aquilo tá virando uma bola de neve. Eu costumo brincar que a cada um a gente dá uma... Esse aqui foi muito importante no igual da Senita, que não dirigia, ela tirou a habilitação e não dirigia há 15 anos e travava de pegar a chave do carro. E tinha tido síndrome do pânico. A Karina, eu falo assim que é transição de carreira, tá? Depois eu conto pra vocês por que eu tô falando isso. Eu legislei em causa própria, mas ela veio com um cansaço mental muito grande, mesmo já fazendo tratamento com ansiolítico, com medicações, mas assim, não melhorava, um cansaço... Na verdade, meu organismo estava viciado já, Tava. né? Tava totalmente viciado na sensação que os remédios causavam. Na verdade, quando eu cheguei, eu vivia no automático. Sim. Além do automático, você não tinha... O que mais me preocupava em você, você dirigia, tem filha e tudo mais, mas você não percebia que você estava lentificando. Total. Porque eu cheguei num ponto que quando eu sentava para parar para pensar, eu não vinha ideias, o cansaço era tão grande que assim, literalmente eu deixei de sonhar, deixei de viver, a rotina virou um automático mesmo. Sim. E a transição de carreira que você falou foi um processo decisório. Há algum tempo eu estava incongruente com as minhas decisões comerciais, com o meu trabalho em si. E aquilo estava me incomodando de uma forma, então assim, uma das coisas, né? Sim. Porque eu vim de um quadro depressivo, ansiolítico e com síndrome do pânico. Sim. Né? Eu vim já o pacote completo. Veio com todas as denominações, com tudo. Exatamente. E eu gosto até, inclusive, de contar justamente porque eu falo que eu acredito tanto nesse negócio que hoje a gente tá à frente disso aí também. Sim. Então, eu cheguei num quadro de cansaço extremo. De viver, de sobreexistir. Você tinha até uma fala, você nunca verbalizou o autoextermínio, tá? Mas você tinha uma fala de eu já desisti de tudo. Não, e os pensamentos, né? Eu era muito guiada por pensamentos negativos, realmente. Sim. Uma sensação de morte mesmo. Sim. Né? Sim. Não que eu tivesse tendências suicidas. Sim. Mas eu escutei de uma paciente até, inclusive, e me remeteu muito ao meu início de tratamento. Que eu tinha vontade de me desconstruir.
Sabe quando a gente tem vontade de Desintegrar. Exatamente. Tipo assim, se eu dormisse e não acordasse, tava tudo bem. Era essa a rotina. Não que eu fosse igual, tirar a minha vida. Sim. Mas a vontade de desintegrar mesmo, de deixar de existir, era muito grande. Sim. Porque eu vim de um quadro psicológico afetado por muitos anos, né? Normalmente, a gente sabe que todo paciente que chega ali, ele já chega num quadro debilitado. Sim. Dificilmente a gente pega um mapeamento que vai até o final e fala, não, vai embora, você tá ok, sua vida tá ótima e você tá bem. E eu já vim desse quadro de anos, né? Sim. Mas eu falo que eu saí de 1000 miligramas de remédio. 1000, sim. né? Eu pra todas as pessoas, eu gosto de falar. Eu tomava remédio pra dormir, depois eu tomava pra acordar e depois eu tomava pra existir. Né? E isso foi mudando até eu chegar num quadro mais estabilizado e ficar com 2 remédios. Mas aquilo ainda me incomodava muito. Então, quando eu entrei pra fazer a neuromodulação, eu falo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz em mim, que eu não fazia há anos. Sim. Porque, além de tudo, a vida de mãe solo, ela ocupava... te consome. Me consumia muito. De mãe solo, de trabalhar fora. Arrimo de família. E eu tava incongruente nas minhas decisões, igual eu tava falando, porque... Quando eu saí do banco, eu sempre fui bancária, foram 14 anos fazendo a mesma coisa. E quando eu saí do banco, eu saí totalmente debilitada emocionalmente, já devastada. E aí, eu tive que voltar pro banco por circunstâncias financeiras. Sim. Então, eu não trabalhava mais por prazer. Aquilo foi me desgastando emocionalmente. Mas você tá lá, você precisa do dinheiro, você é mãe solo, igual eu já falei, você tem as responsabilidades de casa, filho em escola, né? Então, tinha bons benefícios. E aquilo me fazia permanecer. Então, quando eu ativei o modo neuromodulação, e eu falo que financeiramente eu não podia. Sim. Mas, naquele momento, eu senti uma empatia comigo tão grande quando eu li os resultados e você falou, seu cérebro vai pular fora da sua cabeça se ele tivesse como. Eu falei, cara, tá ruim, tá muito ruim. Eu tinha noção que tava ruim, né? Você teve só uma confirmação de outra pessoa analisando o exame e falando, vai acontecer. Vai acontecer. Então, tava perto de acontecer. Não é normal você chegar num quadro clínico que você não sente mais prazer em nada. Não é normal a gente deixar de sonhar, a gente deixar de sentir prazer em acordar, e prazer nas pequenas coisas, né? E eu não falo assim, uma viagem, uma coisa diferente. A gente não tá falando de coisas grandiosas demais. A gente tá falando de um dia a dia que não precisa ser cinza e preto. Exatamente. Mas não consigo enxergar cores. Exatamente. O único sentido que a minha vida ainda tinha naquele momento era a minha filha. Era sua filha. Exatamente. Sim. Eu acho que eu até falei isso na consulta, que eu acho que o que me mantia firme ainda era por ela, pra ela e com ela que eu tocava a vida. Então, daí partiu, depois de 25 sessões, partiu da decisão de começar uma transição de carreira. E aí, eu me vi ali com 30 e poucos anos, sem emprego, né? Depois saí do meu emprego, a coisa desandou de um tanto que eu já não tinha mais essa capacidade de me manter lá. Sim. Saí do meu emprego e eu falei, agora. E foi aonde eu consegui tomar decisões e depois de 25 sessões e me manter, e estabilizar. Sim. E é difícil porque numa situação dessa, sem emprego, você todo mundo faz o quê? Fica desesperado. Sim, exatamente. Você fala, e agora? Exatamente. E eu trabalhei num lugar que a gente é cultuado a falar, você só sabe fazer isso. Se você sair daqui... Você não vai conseguir fazer mais nada. Você não vai conseguir... Você vai trabalhar com o quê? Então, 90% dos meus amigos bancários tinham essa sensação. Fala, essa repetição. Tanto é que você atende inúmeros bancários. Sim. Você sabe que a reclamação é sempre a mesma. Sim. É que se eu sair de lá, eu vou fazer o quê? Né? E eu também tinha essa sensação, também fui cultuada nisso. E aí, quando eu me libertei dessa sensação, eu falei, cara, eu sou muito incrível, eu sei fazer muita coisa. E aí,
com ou sem dinheiro, entrei numa pós-graduação, que era uma coisa que, aos olhos, pô, uma pós, né? Não, pra mim isso era uma dificuldade enorme. E eu voltei a estudar com 30 e poucos anos. Eu me formei em 2012. E desde então eu fui vivendo no automático. E eu não conseguia fazer uma pós. Sim. Então, não, você não conseguia fazer, não era uma pós, não. Você não conseguia fazer nada. Porque nada que exigisse um esforço maior. na verdade, não só o esforço, nada que tivesse a exigência de que fosse diferente daquilo que você reproduzia todo dia. Literalmente o automático. Porque você falou do condicionamento de um bancário, por exemplo, mas o que acontece? O cérebro ele tem uma pegada bem interessante. Se em 6 meses, por exemplo, eu tenho um problema que eu não consigo, ele não é, a resolução dele não dá para ser feito em 6 meses. O cérebro, para não ficar mais enlouquecido, para como a gente fala, não bugar, ele começa a repetir padrões. E até numa tentativa de nos proteger. Nossa, se eu mudar muito o padrão aqui, eu posso adiantar um quadro depressivo da Karina. Então, eu vou reproduzindo só aquilo que não vai me custar muito esforço, porque eu não tenho esforço. Eu não tenho força para isso. Se a gente for parar para pensar, 30% a 40% da energia do dia a dia da gente, que entra na forma de alimento e tudo mais, já é pro cérebro. E você imagina um cérebro que está agonizando. Daí ele fala assim, eu preciso... Daí é onde as pessoas entram de cara no doce, no carboidrato, o cébrebro... Bebida, cigarro. O cérebro está pedindo, porque ele não tem energia como ele já gostaria. E no caso do cigarro, da bebida, alguns tipos de drogas de uma maneira geral, eu não tenho alegria. Então, muitas vezes, não é que essas coisas vão trazer alegria, mas te anestesia. Tira daquele lugar. Tira daquele lugar. Então, você vai percebendo, igual quando a gente fala a história de doce. Nossa, o doce tá me fazendo mal. Que é muito comum, né? No consultório, na clínica, essa queixa. É o único lugar que o cérebro tá achando um pouco de energia e prazer ao mesmo tempo. Porque a pessoa, é muito fácil quando a gente tá com o cérebro não trabalhando muito bem, a gente entrar em culpas. Isso é culpa minha, isso é culpa minha. Nossa, eu sei que eu não posso comer doce. Eu que atendo diabéticos, hipotiroideias aos montes, eu não posso, mas eu não consigo. Que como eu sou culpada, como é que eu sou burro desse jeito, que eu sei que eu não posso, mas eu quero. Mas aí tem toda uma leitura que a gente fala assim, que até as coisas que a gente gosta muito de comer tem um porquê, tem uma relação. Exatamente. Aí da informação cerebral, intestinal, porque o intestino é o segundo cérebro, e estava falando de alegria, só estava sobrevivendo pela minha filha, porque era o seu sistema de proteção, proteger na prole. Você falou de chocolate mesmo, né? Não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu passei a gostar menos. Então, nem o prazer que certos alimentos me davam... Passou a não ter. Então, a minha cabeça estava totalmente desfocada e sem propósito. Sim. Eu me olhava e falava assim, gente, quem sou eu? Eu não consigo enxergar um propósito para minha vida. Sim. Eu não posso viver para Manu a minha vida inteira. E nisso eu fui tendo inúmeras perdas, né? Do meu primeiro emprego, que era no banco, porque depois eu voltei para essa área de novo, e casamento, e relacionamentos no geral. Então, essa tendência de ficar extremamente fechado. Então, eu já tinha essa tendência. Então, foi só potencializando as coisas ruins. Sim, né? Sim. Então... E o que acontece? Não produza a tão famosa... Engraçado que se fala muito, é uma coisa que está se falando muito de dopamina, mas as pessoas não sabem direito o que é, não sabem direito como é produzido, que parece que é assim, nossa, dopamina, eu vou ali na farmácia, compro, e não compra. O organismo é tão sábio que a gente tem que produzir, né? Tem alguns alimentos, alguns fitoterápicos, nutracêuticos que melhoram a produção, mas não é assim, vou ali e compro dopamina. Vou comprar uma cápsula de dopamina e amanhã eu vou acordar, vou fazer caminhada de 5 quilômetros, né? Depois eu vou chegar e tomar um banho, vou pra academia. Não é assim.
E um cérebro depressivo, um cérebro ansioso, um cérebro cansado no geral, igual o meu tava, era ânimo zero pra tudo. Pra tudo, porque Pra não tinha tudo. mais a produção. E como Não, ele tanto que uma observação, eu saí do meu emprego, né? Quando eu fui desligada do banco, já por causas emocionais, eu estava extremamente cansada mesmo e incongruente nessas decisões e aquilo começou a ficar visível. Então a gente teve uma conversa séria, eu e a minha gerente, e eu falei pra ela que aquilo já não me fazia mais feliz. E até então veio a nossa decisão de desligar. Então, aquilo naquele momento parecia tão doloroso, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim. Pra você. E eu não tinha essa coragem de ser honesta com ela. Aí o que aconteceu? Depois de estar trabalhando em outro lugar, ela me viu, ela falou assim: agora eu estou vendo brilho nos seus olhos. Então, a própria pessoa que me demitiu, ela olhou pra mim e falou: agora eu vejo brilho nos seus olhos. Agora você tá sendo a pessoa que eu achava que você poderia ser. É aí que entra essa sua fala, entra uma coisa que eu tenho costume muito de repetir, que eu não gosto de algumas palavras. Uma delas é zona de conforto e outra é procrastinação. Que eu tenho birra dessas palavras. Por quê? Quem chega pra mim e reclama que tá procrastinando, como diz o outro, empurrando com a barriga, é porque ele sabe que ele já teve mais velocidade. Então, se ele tá perdendo por quê? Porque quem é mais lento não tem essa... Não, eu sempre fui mais lento pra fazer isso. Agora, quem fala, não, eu tô entrando numa coisa que eu tô só... Fala, epa, se você tinha velocidade e agora não tá tendo... Então, não é porque você está procrastinando. Tem alguma coisa... E você sabe que a gente se sente pior ainda, a culpabilidade, tá? a culpa. Isso, porque assim, você fala, eu nunca fui assim. Eu não sou assim. E eu falo que o pior pecado que a gente comete é saber quando é o pecado. É você tá errando e você saber que aquilo tá errado. Sim. Então, quando Mas você não tem força de sair daquilo ali. Quando você erra sem saber, é uma coisa. Quando você erra sabendo, é outra. Não, e outra coisa. É um martírio pessoal. É o chicotinho que eu falo nas costas, né? E outra coisa, a história do zona de conforto. Não é zona de conforto. Porque se está desconfortável, como é que é conforto, tá? É uma zona de conhecimento. De confronto, eu falaria. De conhecimento. Então, tá ruim, tá péssimo, mas eu conheço isso aqui. No teu caso, eu conheço o salário, eu conheço... os benefícios que traz, eu conheço. Então, como eu tô enfraquecido, eu não tenho força. E o meu cérebro também é o seguinte, ele está me defendendo. Eu tô ruim, ele está me defendendo. Ele não vai ficar procurando alternativas, porque ele não tem força para isso. Eu tenho costume de comentar que a gente nasce com uma coisinha que é dentro, um software dentro do cérebro, que é manutenção de estresse. Mas ninguém nunca deu o curso pra gente de como usar isso, porque estresse a gente não vai deixar de ter. Eu lembro da minha caixinha do estresse. Não tinha outra cor. Não, né? não. Tava tudo cheia. Tomado. Uma cabeça totalmente tomada por um nível de estresse absoluto. Você tava tendo e reforçando o estresse de coisa que você já tinha resolvido. E você Verdade, voltava. O padrão de repetição, eu voltava. Sim, porque eu lembro exatamente o que você me falou. Você não consegue mais absorver novas emoções. Não. Acabou. Sim. Não, Sim. E não tinha. E o pior de tudo é que a pessoa sofre de verdade por uma coisa, um problema que ela já resolveu. Mas ali no cérebro ele tá como, vamos resolver? Até a pessoa pega e fala assim, gente, eu tô lembrando, me dá até um susto assim, que eu falo, nossa, isso aqui. Daí eu paro, nossa, mas isso aqui eu já resolvi. Mas está ali dentro consumindo. E a gente pode pensar, como muita gente fala, meu cérebro tá me sacaneando, ele tá sendo ruim comigo. Não é. Eu falo que o cérebro começa a virar uma mãe super protetora. Porque é um problema daqui, outro problema dali, esse software de conseguir lidar com o estresse não foi ativado, então ele fala, não, eu preciso proteger disso, eu preciso proteger daquilo, eu preciso proteger. Então lembra de tudo, lembra como...
Na clínica a gente tem muitos clientes do mercado financeiro, né? Eu falo, olha, se você dever R$ 5 ou 5 milhões de reais, o tanto de estresse que o teu cérebro está emitindo é o mesmo. De tanto que já está acostumado com a repetição do estresse, até mesmo daquilo que resolveu. E daí começa a acontecer o quê? É muito comum no pessoal que trabalha com ações, com bolsa. Fez um negócio maravilhoso, comprou uma ação que em uma semana o valor melhorou, bombou e tal. Ele fica contente, sim, mas o tempo que ele passa comemorando aquilo que foi assim, fenomenal, fica cada vez menor. Daí começa a falar... É um prazer que já não começa a existir nas coisas, né? Exato. Imagina, independente uma pessoa dessa ganhar na Mega Sena Sim. E tá tudo bem, tá? Sim. Né? Sim. E é prazeroso ali naquele momento e só. É igual eu te falei, nem o chocolate que tende a ser uma coisa prazerosa, que tende a nos gerar uma energia extra, nem isso mais trazia sentido. Fazia sentido, exatamente. E daí o que acaba acontecendo? Eu vou caindo porque daí a gente pode abrir várias coisas, não só a depressão, não só o pânico, só que as coisas vão puxando uma outra. Quando você vê, você fala assim, eu já nem sei mais o que eu tenho. Se é insônia, se é depressão, se é compulsão. Eu tenho tudo isso, tá no mesmo pacote, tá misturado. Se eu for pensar, como o cérebro é eletricidade, tá? Cada padrão de onda faz ligar ou desligar uma coisinha dentro do nosso organismo. É como se estivesse desligando tudo aquilo que apresenta uma doença, uma patologia. Daí, da maneira que eu sinto e da maneira que eu tô reagindo às coisas, falasse assim, me dá um remédio de cada, um para cada coisa, porque eu tô com tudo isso. Eu tô com tudo isso aí. E não que você esteja com tudo, mas o sentimento é que eu estou. E a gente é movido pelos sentimentos, Sim. né? Porque quando a gente entra lá, na clínica, a gente tem queixas físicas. Sim. Mas um grande número de pessoas, assim como eu, tinha extremamente queixas emocionais. Sim. Porque daí o próprio, não só as emoções que acontecem na vida da gente leva a gente a ter muito estresse, mas o mau funcionamento do cérebro comunicando com o metabolismo me leva a ter sentimentos ruins que não é nem daquilo que eu vivi, mas afundar. Portanto, a gente tem lá na clínica uma imagem que é fantástica, porque o cérebro é elétrico. Qual outro órgão? Todos os nossos órgãos recebem informações dessa eletricidade. Tendões, nervinhos e tudo mais. Mas qual outro órgão que é extremamente elétrico, que a gente faz até eletrocardiograma? Então, não é à toa que quando eu levo um susto, eu me emociono, ou eu vou encontrar uma pessoa que eu estou louca para encontrar. Por que o coração dispara? Acelera. Entendeu? Da onde que tá vindo? Dessa corrente elétrica. Então, não é só, é um conjunto, não é só eu consertar como a gente já fez até agora. A própria psiquiatria fala isso. Medicamentoso, e não tem problema nenhum você precisar do tratamento medicamentoso e usar. O problema é que o medicamentoso não tá indo lá na rede elétrica. Eu tenho o costume de brincar e falar assim, a rede elétrica da sua casa tá uma porcaria e você chamou o marceneiro. Não vai arrumar. E a sensação que a gente tem de não só não arrumar é que você tá tapando um buraco. Sim, né? Sim. A medicação ajuda, sim. Tem que ser administrada. Mas a autoconsciência e você ir lá e fazer o tratamento bem feito e procurar alternativas e se cuidar. Eu acho que a parte melhor do meu diagnóstico foi a completude do diagnóstico em si. Porque quando você alia o fisiológico com a mente, as chances de cura porque eu já tinha mais intestino. Meu intestino era todo tomado por ansiedade. Então, qualquer coisa me soltava o intestino. Qualquer coisa, literalmente. Então, já, além da intolerância à lactose, que já me incomodava, então qualquer coisa já danava meu intestino. Mas era o quê?
uma ansiedade exacerbada, um cérebro totalmente doente e uma mente sã, corpo são. Não tem. Então, essa completude de diagnósticos faz com que a gente faça as sessões e tome as medicações e tenha um tratamento completo. Sim. E faz muita diferença. Sim, muita diferença. sim. É óbvio que, né, o paciente pode ir lá e a gente fazer só o mapeamento e tal, e só fazer o TDCE, só fazer o neurofeedback, né? Mas o tratamento complementar de cuidado fisiológico, cuidado espiritual ali, pra mim, no meu caso, foi fundamental. Porque daí veio a melhora. Não foi, acabou aquela sensação. Não foi só um pedacinho, isso aqui eu comi só um acabou pedacinho. aquela sensação de tapar o sol com a peneira, né? Sim. Então, aí você já começa a enxergar, você já começa A a ver... luz do fim do túnel começa, você sabe que tem, mas você não consegue enxergar, você começa a falar, agora eu tô vendo um pedacinho. E quando eu falei aqui pra vocês, que eu falei, eu legislei em causa própria, ela fez o tratamento, ela tava trabalhando ainda no banco, daí passou poucos meses, ela desligou do banco. E eu tava precisando de uma gerente comercial na clínica. Daí, quando eu fiquei sabendo, eu ainda brinquei assim, falei assim, não, pode ser, se ela tiver, porque você tava até pra ir embora daqui de Uberlândia, né? Você tava pra voltar pro Paraná. Inclusive, você falou assim, eu vou ficar aqui um tempo até eu voltar pro Paraná. Daí eu peguei e falei, pode dar certo, porque o cérebro dela eu já conheço, então... Agora já tá bom? Agora já tratou? Então agora dá certo. E assim, hoje eu quis te trazer não só assim pra gente falar do tratamento, e que é uma coisa que a gente faz e que você participa lá na clínica, mas o porquê das coisas. Alguém vai, por exemplo, não um médico, mas alguém vai te contratar para qualquer que seja o seu trabalho. Com a sua fala e a sua face, você acha que você ia conseguir? Qualquer que fosse. Muitas vezes, até mesmo que você falasse assim, não, eu saí aqui desse banco, eu vou para outro banco, porque é a única coisa que eu sei fazer. Do jeito que você tava, quem que ia te contratar? Eu não ia passar numa entrevista, porque eu já não via mais felicidade. Então, você imagina eu sentar na frente de alguém para fazer uma entrevista e a pessoa fazer uma pergunta simples, né? Você gosta disso que você faz? Eu não quero mentir, eu não sei mentir. Mas você não gosta de nada. Falar, não, eu tô aqui só pelo dinheiro, viu? Só pelo dinheiro, os benefícios e o plano de saúde. Principalmente o plano de saúde, porque eu não ando boa. Então, era essa vontade que provavelmente eu teria de dar essa resposta. E foi aí que quando a minha ex-gerente me viu trabalhando na clínica, ela falou exatamente isso, que ali ela tinha visto o brilho em mim trabalhando. Porque os últimos dias que eu sentava na minha mesa, eu já tava num pânico tão grande de não querer mais aquilo, só que graças a Deus eu já tinha feito neurofeedback, então era um pânico controlável. Você conseguiu contornável. A manutenção, a justa manutenção do estresse. E aí, falando dessa parte, né, foi essencial a minha entrada na clínica, e eu falo para todos os pacientes, quando eles sentam lá, né, para trocar uma ideia, para saber do diagnóstico, para fechar o tratamento, falo, eu acredito tanto nesse negócio que hoje eu tô aqui. Porque realmente, quando eu fiz, foi uma virada de chave muito grande. Sim. Ainda que eu levei um pouco mais de tempo para processar. Mas também o acúmulo que você trouxe, que você trazia, já era muito pesado. Eu vim com uma bagagem de um luto que, no meu ponto de vista, era quase que incurável, o meu luto. E isso foi desencadeando uma série de outras coisas. Sim. Tanto no fisiológico quanto no emocional. Sim. Então, eu vim de um padrão doente, né? Sim. E não tinha mais uma esperança, assim. E eu achava que, igual eu falei, eu só continuava vivendo porque eu tinha a Manu, tinha minha filha para poder criar. Sim. Então, quando eu entrei na clínica, isso mudou e trouxe um sentido novo. E eu falei, pô, eu gosto disso, eu sei fazer bem isso. Sim. Eu acho que vai dar certo. E aí, eu falo mesmo para os pacientes, eu acredito muito nisso. E eu, quando fiz, e eu friso bem, quando eu fiz, eu nem trabalhava aqui.
Porque eu Sim. quero que as pessoas saibam que funciona. Sim. Né? Eu Sim. quero que quando eles estão lá na nossa frente, Uhum. eles entendam que a gente faz aquilo ali com muito amor. Uhum. E a minha alegria de ver a Senita, agora vou usar o exemplo dela, dirigindo, ela é uma querida. E hoje eu vejo ela dirigindo, ela é motorista da minha filha quando eu Sim, preciso. sim, Então, sim. olha o nível de confiança que eu tenho nesse tratamento. Sim. Porque hoje eu coloco a vida da minha filha nas mãos dela. Pra levar e buscar. Pra levar e buscar, que tinha um pânico. E eu brinco com ela. Eu falei assim, eu não falo o nome, mas o seu caso clínico eu fecho contrato lá e eu conto pra todo mundo que você curou um trauma. E um trauma violento. Sim. E uma das coisas que eu lembro muito do meu mapeamento era do trauma que você mencionou, que eu tive dos 7 até meados dos 10, 12 anos. Sim. Gente, isso é real. Porque eu tinha um bloqueio nas minhas memórias, acho que por conta de sofrimento, eu acho, né? Acho, não tenho certeza. O cérebro da gente vai bloqueando episódios pra gente não voltar a revivê-los. Sim. E aí, principalmente depois que eu também fui buscar inteligência emocional. Então, foi me ajudando muito. E aí, eu lembrei. Numa 15ª, mais ou menos, sessão ali, de 12, entre 12 e a 15ª sessão, eu lembrei o que foi esse trauma. Entendi. Eu era muito pequena, eu tinha 8 anos, eu derrubei um leite fervendo no peito. E nessa época a gente morava no sítio. E aí, eu não fui pro hospital. E aquilo fez bolha. E eu olhava para aquilo, sofrendo, doendo. E eu me lembro que acho que minha mãe passou vaselina, uma coisa assim, sabe? E vai curar em casa. E meu pai chegou, tava exausto, tava num dia péssimo. E ele falou, não vou levar pro hospital. Isso aí vai curar em casa. E acho que naquele momento eu senti uma rejeição. Não estão cuidando de mim. E eu falei, nossa, eles vão me deixar em casa assim, né? E aí, naquele momento foi o start. Coisas que da minha infância eu não lembrava de jeito nenhum. Tinha um bloqueio enorme. Sim. Então, o neurofeedback me ajudou muito a ter um feedback daquilo que eu vivi. E assim, por mais que essa passagem que você viveu, ela foi muito traumática, muito dolorosa, quando vem essas coisas que pode acontecer, não é com trauma. Você sente, você sabe daí aonde que tá o nó, mas não é traumático. Exatamente. Desatou aquele nó. Sim. Porque quando você fala para um paciente assim, ó, você tá vivendo um trauma recente? Claro, o meu trauma recente era a perda do meu filho. Agora, um trauma dos 7 aos 12 anos ali, você fala, poxa, o que isso predeterminou na minha criação? Sim, né? sim. Na minha formação como ser humano. Então, quando eu lembrei daquilo, eu achei fantástico. Porque eu falei, caramba, eu comecei a desbloquear coisas no meu cérebro. Exatamente. E muitas vezes, como você tá lá há mais de um ano, você sabe disso. Quantos clientes, quantos pacientes que nós recebemos encaminhados pelos seus psicólogos, por psiquiatra, de falar assim, olha, chega um determinado momento que... Até aqui eu parei. Eu consegui até aqui. Porque daí a gente já tá falando da noradrenalina, da adrenalina, já tá falando dos neurotransmissores. Então, por exemplo, eu tomava desvenlafaxina, que é pra ajudar a melhorar a adrenalina e tudo mais. E estimular a corrente elétrica foi muito mais rápido. Sim. Então, por isso que eu falo que quando os pacientes alinham a consulta completa para ver o endocrinológico, para ver o fisiológico e unem com o mapeamento, com a neuromodulação, eu sucesso. tenho o costume de falar que a história, você tem um carro, tem o alinhamento e balanceamento que todo mundo faz todo ano, mas tem a parte do motor, que é mecânica, tem a parte da elétrica e se você bateu, tem a parte da funilaria. E assim somos nós. Só que a gente faz isso por uma máquina que nós e não faz pela gente. Pois é, e o que as pessoas não entendem é que um índice de sofrimento acaba com a nossa funilaria. Eu cheguei, eu posso mostrar um antes e depois das minhas fotos. Sim.
a quantidade de, assim, rejuvenesci, não só como pessoa, como ser humano, mas é físico. Sim, é físico, porque o estresse, inclusive a minha primeira... O sofrimento, o estresse. A minha primeira palestra no Contase, que é o que esse ano vai ter de novo, em maio, todo ano tem, que é o Congresso de Tecnologia Ligada à Saúde, foi sobre que o colágeno, que todo mundo fala, todo mundo quer, o colágeno é destruído no estresse. Exatamente. Sabe aquela as minhas história... marcas de expressão. Você sabe aquela história do que as pessoas falam assim, eu passei por um problema por 2 anos. Nesses 2 anos eu envelheci 10. Não é exagero. Não é. É fato. Não é, eu sou prova viva disso. Daí a pessoa começa a falar, principalmente mulheres, começa a falar assim pra você: gente, primeira vez que eu fiz Botox, deu muito certo. Agora não adianta o mais. resultado não é mais o mesmo. Não vem mais. Mas tanto é que o meu Botox durava 2 meses. Sim. 3 meses no máximo. Sim. Então hoje, além de tudo, hoje as emoções, as sensações são outras e Sim. o físico é outro. A gente não deixa de passar por situações de estresse. Não. É igual eu falo, quando você pergunta quem fala que não tem estresse nenhum, 2 numa. Ele já tá louco, não tá sabendo. Ele já não tá nem aí mais. Não tá nem aí. Ou ele foi pro Tibete, aprendeu a levitar e não contou pra ninguém, entendeu? Mas ele desenvolveu uma técnica que é só dele. Só dele. Que não existe. Então, todo mundo tem. Mas resta saber como é que isso, com o cérebro protegido, que saiba lidar, como é que é, sabe a história do ter jogo de cintura, só que não é o jogo de cintura, é o jogo de cérebro, é o jogo de ondas cerebrais. É o jogo de cuidar das suas emoções ali, porque no momento de estresse igual eu tô passando agora, igual eu posso falar, os pacientes me vêm fazendo sessão. Sim. E eles falam assim, você também faz? Eu falo, claro, você acha que eu não tenho que estar bem pra cuidar de você? Por quê? Porque eu tô fazendo uma manutenção, né? Nós tivemos um ano muito exaustivo muito na exaustivo, clínica. Sim. E aí sim. a gente teve altos e baixos de funcionário e tudo mais, então uma descarga emocional muito grande, muitas funções acumuladas. Então, né, eu sentei e falei, doutor, acho que eu tô precisando. Eu nem precisei falar, né? Você já olhou e falou, ó, vamos lá que... E assim, se eu não tivesse fazendo sessões agora para segurar a onda, né, de outro luto, de um luto muito próximo que eu vivi agora, né, você surta. Sim. Você surta. Sim. E aí eu tô passando pelo processo, né? É óbvio que o sofrimento é o mesmo. Isso não vai eliminar os problemas. Você vai continuar. Mas é o jeito que eu vou atravessar. E não é milagroso, né? Então o que a gente tem que deixar claro que vou atravessar. Que não é milagroso. Tem que ter a constância. Portanto que os nossos pacientes os mais constantes foram assim. Eles falam assim, você gosta, mas... Não é que eu gosto, mas é que os resultados deles saem tão rápido que dá tempo de você levar aquilo para um trabalho científico. Porque é muito... Excelente. Muito rápido, porque a dedicação foi muito... Exatamente. Aqueles que saem do consultório, já manda manipular os remédios, já marca seu mapeamento, já faz o seu mapeamento. Eu adoro quando o paciente sai do consultório e já fala... Dá pra mapear agora? E eles assim, mas ela não pode falar? Então, essa semana mesmo, uma paciente falou assim, eu amo ter notícias boas, porque eu falei que você já ia ler o resultado pra ela. Porque ela falou, eu sou extremamente ansiosa. Se eu fosse esperar a data do meu retorno pra ela ler isso aqui, eu ia passar mal até lá. Eu ia ter que vir pra já consultar de novo. Eu não ia dar conta. Então, é prazeroso demais a gente fazer isso e ver os resultados, né? Então, eu gosto muito e falo mesmo pra todos os pacientes. Eu já estive do seu lado, né? Já estive na sua posição. Lado de lá. Eu já estive do lado de lá e hoje eu tô aqui porque eu gosto disso, eu acredito nisso e eu acho que é um prazer, é prazeroso realmente quando você tá de alta, a doutora te deu alta, ela me deu alta, eu tô bem, eu tô super bem, então é muito prazeroso, né? A gente tá num equilíbrio muito bom lá na clínica, então... Quando o paciente sai de lá satisfeito, e tanto é que a gente traz muitos novos pacientes. Eles trazem, né, igual a Senita trouxe família, né? Outros pacientes trouxeram, as mulheres trazem os maridos. Alguns maridos, as esposas. Exatamente. Sim. Porque
aquilo é tão bom quando a pessoa sai de lá feliz e completa e satisfeita com ela mesma, que ela quer levar isso para as pessoas da casa dela. Sim. Então, assim, eu melhorei, cara, eu preciso trazer minha mãe, o que você faz para mim? Eu preciso trazer meu irmão. Então, isso é muito prazeroso. Sim, então, hoje eu falo que foi um resgate até quase da minha alma mesmo, porque eu já não via mais uma solidez na minha vida, uma saúde emocional. E eu tinha uma fala totalmente depressiva que eu falava, será que eu nunca mais vou ser feliz? Porque eu sempre fui uma pessoa muito leve, descontraída, de rir, de fazer janta na minha casa, de ter movimento, de sair, E aí eu me vi assim, debilitada. Em 7 dias num quarto escuro, sem abrir a janela. O único lugar que eu ia era tomar banho. Aí eu falei, não, esse não é o meu lugar. Sim, né? E eu friso bem, e a gente pode frisar isso bem para os nossos pacientes, que esse não é o lugar de ninguém. De ninguém. E aí chega a pessoa lá, tá extremamente sem memória, reclama que tá sem memória, que tá cansado. Aí pega assim, os exames. Como é que o cérebro quer ter memória se ele não tem força para trabalhar? Aí, além de tudo isso, vai lá ver, ela tá sem 0 magnésio, 0 vitaminas, 0 B12, 0... Sim. A história do exame não tem nada. Não tem magnésio, não tem B12, não tem C, não tem D, não tem cálcio. Exatamente. Não tem nada. Nada. Então, quando o paciente alinha essas duas coisas, é assim... O índice do nosso sucesso, do sucesso do paciente é muito incrível. Alto. Que daí ele não desanima. Porque deu resultado. E é só uma manutenção dali pra frente. Não é que eu vou precisar ficar nisso pro resto da vida. É isso que é bom a gente falar, porque eu vim de outra coisa. Não era mais, eu não tô ali mais tratando a minha depressão, a minha ansiedade. A minha não, porque eu não tomo posse. Mas eu não tô mais ali tratando esse quadro clínico que eu cheguei. Eu tô tratando um quadro de cansaço, né? Um quadro de ativação de um cérebro que foi muito consumido o ano passado. E eu acredito que é uma coisa assim, não a gente só pode a falar gente, de que é a nível nacional, até mundial, foi um ano bem desafiador, né? Então, isso dá um cansaço mental mesmo, que nem sempre é só ir ali tomar ou mesmo uma vitamina, ou o Guaraná em pó, o energético. Gente, lá na clínica tinha um índice de tomar energético fora, eu queria morrer, fora do final. No final, quando elas sabiam que eu ficava brava, era só latinha escondendo, sabe? Saindo de baixo, assim, porque não tava sem energia, sem ativação. Exatamente. Então, assim, a quantidade exacerbada do energético diminuiu consideravelmente. Hoje é mais por prazer, né? Porque você acaba virando um vício. Mas não recomendo. Mas é justamente isso. A gente tem que falar que o neurofeedback também potencializa o que você tem de bom. De bom, exatamente. Porque a gente trabalha pontos de memória, pontos de criatividade, pontos de atenção. A gente tem a onda da criatividade, né? A onda tétrica é da memória e da criatividade. Exatamente. Então, a gente tem o cérebro tem de tudo, gente. É saber qual botãozinho que você vai apertar ali, o que ele tá falando pra você. Isso me faz falta, isso eu tô em excesso. Exato, e eu percebi o quanto a minha performance melhorou. Sim. Né? Porque eu já tava num estágio de cansaço que eu sempre fui muito boa de memória. Mas eu também assimilo isso muito aos anos excessivos de antidepressivo, né? Que a memória da gente vai ficando muito vaga. Então... Eu tenho o costume de brincar, né? Eu falo que vocês acham que é à toa que eu consigo fazer endocrinologia, nutrologia, atender neuromodulação, entendeu? Porque essa pessoa que vos fala também já fez sessões. Sim, então, muitas. Eu conheci o curso, eu fui ver, era um mapeamento que, pelo amor do Santo Cristo, porque a pessoa é de uma hiperatividade muito grande, e eu tenho 2 doenças autoimunes que afetam o cérebro. Então, eu já tinha uma bagagem ali esse negócio não vai dar muito certo por muito tempo, não. Exato. O que a gente tem que frisar é que você
tá cansado por um excesso e você pode ir lá para diminuir o ritmo, para você entrar num ritmo de padrão normal também. Sim. E para melhorar a performance, porque igual agora, o estágio de cansaço que a gente vinha, eu fui eliminando o cansaço e substituindo agora por pontos de atenção, por memória, por criatividade. Então, isso influencia na rotina, no dia a dia. E eu tava num cansaço que eu tava chegando na minha casa dormindo sentada. 7 horas da noite eu tava dormindo sentada. Né? E isso não é porque eu tava triste. Isso não é porque eu tava depressiva. Não, é porque tava... É porque eu realmente tava com o fisiológico cansado. E já tava... influenciando e levando pra mente. Então, assim, a gente tem que frisar que esse negócio é bom pra caramba. Ele melhora a performance no geral. E não só a sua performance mental, sabe? E uma coisa que você falou, uma coisa que me fez lembrar. Da detecção que foi feito por mim, sim. Isso eu já apresentei também em congresso dos nossos pacientes que estavam travados em emagrecimento, e a gente descobriu que não era no metabólico, que era o tal do mecanismo de guerra do cérebro. Então, que eu tenho costume de brincar, nós temos uma cidade muito próxima aqui da gente, né, que a gente está em Uberlândia, a 40 quilômetros de Araguari. Eu falo, você pode ir para Araguari todo dia a pé e voltar e tomar água e comer alface, que nesse padrão aqui não vai. E a pessoa fala, nossa, mas eu emagreço em 2 meses 500 gramas, no final de semana eu ganho 1 quilo. É o tal do efeito sanfona, e a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Que o cérebro está travando. E aí, vai lá, e a fofoqueira, porque eu falo que aquela maquininha é fofoqueira, gente, ela conta mesmo. Ela vai lá e puxa que a pessoa teve um trauma aos 12 anos de idade. E aí, tipo assim, ela vai pensar, a gente vai saber o que é esse trauma. Ela sofreu um bullying porque ela era mais gordinha quando ela era nova, e ela sofreu um bullying na escola. E aquilo a traumatizou. Só que você acha que hoje, com 30, 40, 50, ela 60 vai lembrar, anos, ela iria relacionar isso? De jeito nenhum, porque a máquina fala, né, como a gente consegue ver nas outras traumas, ela não fala assim, o trauma foi isso aqui. E muitas vezes a pessoa não lembra mais. Exatamente, foi o caso que eu peguei o meu trauma e a minha alegria foi lembrar o que era que poderia ter sido durante esse período. Então, você vai ver que quando você mexe nessa corrente, vai lá e aperta esse botãozinho e eu falo para os pacientes, sua corrente elétrica tem que ser assim. E se ela tá assim nesse alto e baixo, não vai dar certo. Então, quando você coloca em alinhamento de novo aquela corrente elétrica, aquela onda, aquele neurotransmissor... Sucesso. O nosso paciente, um dos nossos pacientes, emagreceu 9 quilos. Nesses últimos 50 dias. 60 dias, vamos jogar muito. Foram 9 quilos. E foi um destrave. Ele fez 15 sessões? 15 sessões. 15 sessões. Você tem noção o que mudou 9 quilos na vida pessoal, na vida... Entende? Ele que fez o quê? Fez todos os dias. Fez sessão todos os dias. Então, vão ter casos igual o dele que ele podia. Vão ter casos que a gente precisa desacelerar. Então, a gente não vai forçar mais o cérebro dela, né? Então, ela vai fazer 2 sessões na semana, 3. É aquilo que a gente estava falando com a outra paciente. É um caso a caso. Não é todo mundo, é porque eu quero emagrecer. Esse ponto aqui na cabeça de todo mundo. Não. É aquela particularidade. Só que a gente começou, como a gente tem um índice em endocrinologia, né, de sobrepeso, obesidade muito grande, a gente começa a ver que fala assim, gente, mas vamos falar de uma insulina aqui, que é o hormônio que se estiver alto, a gente engorda muito. Gente, mas essa pessoa tá com uma insulina linda. Que essa pessoa não que eu vai... falo pros pacientes. Você, às vezes, tá com um peso no seu cérebro que não deixa a sua corrente passar. E aí, quando você vai, remove esse peso e a coisa começa a voltar, flui. Flui. Exatamente. Então, assim, não tem como não mudar nada. Até porque a gente manda um estímulo para esse cérebro. Né? A gente informa qual onda falta e qual sobra. E ele fala, nossa, por que as coisas dão certo? Porque o próprio cérebro ele quer economizar energia. Ele fala,
trabalhar assim. Esse aqui tá legal. Esse tá bom. E não é que ficar assim tá prazeroso. Sabe aquela pessoa que fala assim, não gosto, sei lá, qualquer uma comida, não gosto disso. Você já experimentou? Não, nunca. Daí o dia que experimenta, fica fã. O cérebro é mais ou menos, simplificadamente mais ou menos assim. Então eu quero convidar todo mundo para ir nas nossas redes sociais. O Instagram é doutora DRA Rosana Oliveira, que você vai encontrar coisas, muito mais coisas. Lá essa semana a gente estava falando de qual panela cozinhar, porque vai direto pro cérebro, né? Também a gente tem o canal do YouTube que tem as coisas um pouco mais completas, um pouco mais extensas, e a gente está sempre trazendo novidades para que a coisa não fique impossível, que o que você pode fazer por você mesmo esteja lá de uma maneira simples, porque nem sempre é um assunto fácil de falar, mas que esteja de uma maneira mais simplificada. E deixa eu fazer um adendo rápido. Tem tecnologias novas na clínica agora, técnicas novas, nós estamos nos aperfeiçoando. Tem Contase por aí que vão vir coisas novas, equipamentos novos chegando na clínica. E a gente vai ter o prazer de ter uma médica que vai apresentar uma tese em Harvard, gente. Então, eu quero deixar esse adendo aí que depois de julho, depois de Harvard, vamos revolucionar muitas cabeças. Vamos lá. Pausa. Acho que ela